Olá, eu sou o professor Gabriel Cacau e hoje nós vamos falar sobre o que alguns consideram ser um dos temas mais importantes do nono ano, que são as equações do segundo grau. Você com certeza já ouviu falar sobre elas. Na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar quando uma equação é do segundo grau, identificar os seus coeficientes e verificar se o número é ou não uma raiz da equação. Vem comigo? Nessa primeira parte, nós vamos aprender a identificar o grau de uma equação. Identificamos o grau de uma equação de uma única incógnita, a letra, observando o maior expoente dessa incógnita. Dessa forma, são equações do segundo grau. 7x menos 3x ao quadrado igual a 2, m ao quadrado mais 2m menos 5 igual a 0, y ao quadrado igual a 25. Repara que em todas essas equações, nós temos a incógnita, a nossa letra, elevado ao quadrado. E é justamente isso que caracteriza uma equação do segundo grau. Importante, para termos uma equação, temos que ter uma incógnita e uma igualdade. A partir de agora, a nossa aula será baseada em exercícios. Vamos para o primeiro? Identifique o grau das equações abaixo. A primeira nos diz x ao quadrado menos x ao cubo mais 2 igual a x. Lembra que para identificar o grau de uma equação, a gente tem que olhar para o maior expoente da nossa incógnita. No nosso caso, a incógnita é x, e o maior expoente é 3. Logo, essa equação ela é do terceiro grau. Na letra B, j ao quadrado menos 3j igual a 3. Nesse caso, a equação está na incógnita j, e o maior expoente dessa incógnita é 2. Ou seja, ela é uma equação do segundo grau. Na letra C temos u mais 1 igual a 39. A incógnita é u. Não temos expoente. Calma, temos sim. Aqui, lembra que nós temos um umzinho que nós não precisamos escrever. Ou seja, essa equação seria do primeiro grau. Na letra D temos a à quinta menos a ao quadrado igual a 3. Já vimos que basta olhar para o maior expoente da incógnita, ou seja, é o 5. Então, ela é do quinto grau. No último caso, temos y menos 1 igual a y ao quadrado. Também vamos olhar para o maior expoente da incógnita y. Y menos 1 igual a y ao quadrado. Vamos fazer da mesma maneira que fizemos nas equações anteriores. Temos que pegar o maior grau da incógnita y. Nesse caso é 2, ou seja, ela é do segundo grau. Em resumo, dizemos que a equação do segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde esse valor de a tem que ser diferente de 0. A, b e c são chamados coeficientes. A é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, b é o coeficiente que acompanha x e c é o termo independente. Importante, se tivéssemos a igual a 0, teríamos uma equação de primeiro grau, pois 0 vezes qualquer número, nesse caso x ao quadrado, é igual a 0. Uma outra coisa também importante é que, na forma geral da equação do segundo grau, um dos membros dessa equação sempre é 0. Como segundo exercício, vamos identificar os coeficientes a, b e c em cada equação do segundo grau que segue. Para isso, vamos lembrar da nossa forma geral. A forma geral diz que temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Lembra até aí? Na letra A temos 3x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. Lembra que o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, a é igual a 3. O b é o termo que acompanha o x. Então, nesse caso, b é igual a menos 5. É importante colocar esse sinal. O c é igual a 7, já que o c é o termo independente. Na letra B, temos menos x ao quadrado mais 10x menos 1 igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso,
lembra que temos um zinho escondido aqui. Então, o A é igual a menos 1, já que esse termo é negativo. O B vale 10, já que o B é o termo que acompanha o x. E o C vale menos 1, já que C é o termo independente. Na letra C temos menos 2x² mais x menos 1 igual a 0. O A é o termo que acompanha x². Então, A, nesse caso, vale menos 2. O B é o termo que acompanha x. Lembra que temos um número 1 escondido aqui. Então, B é igual a 1. E o C é o termo independente. Então, C é igual a menos 1. Na letra D temos x mais 2x² mais 1 igual a 0. Cuidado nessa. Ela não está na forma geral. A forma geral diz que o termo de x² vem primeiro, mas não tem problema. O A, nesse caso, é o 2. Por que 2? O A é o número que acompanha o x². Então, A vale 2. O B é o número que acompanha o x. Ah, o x está aqui. Lembra que eu tenho umzinho escondido? B é igual a 1. E o C é o termo independente, que também vale 1. Na letra E temos 2x² menos 3 igual a 0. Vamos fazer a mesma coisa. O A é o número que acompanha x². Nesse caso, A vale 2. O B é o número que acompanha o x. Mas calma, eu não tenho termo x nesse caso. Então, o B vale 0. Por que 0? 0 vezes x é igual a 0. E eu não preciso escrever 0 numa equação. O C vale menos 3, já que o termo independente vale menos 3. Na letra E, faremos a mesma coisa. O A é o número que acompanha o x². Aqui temos um menos e temos um 1 escondido. Então, o A vale menos 1. O B é o número que acompanha o x. Então, o B vale 3. E o C é o termo independente. Nesse caso, não temos. Então, seguindo a mesma ideia da letra E, o C vale 0. Na letra G, temos A é o número que acompanha o x². Então, vale menos 2. Não temos nem o termo x, nem o termo independente. Então, ambos valem 0. Na letra H, temos que tomar o mesmo cuidado que tivemos na letra D. Não está na ordem correta. Mas não tem problema. O A é o número que acompanha x². Logo, o A, nesse caso, vale menos 1. O B é o número que acompanha o termo x. Então, o B vale menos 3. E o C não temos. Então, vale 0. Perceba que temos uma característica dominante nesse lado esquerdo e no lado direito. No lado esquerdo, temos em todas as equações A, B e C diferentes de 0. Isso significa que nós chamamos essas equações de equações completas. E, no lado direito, todas as equações temos ou B ou C, ou os dois, no caso da letra G, igual a 0. Nesse caso, nós chamamos de equações incompletas. Isso vai ser muito importante quando decidirmos a melhor estratégia para resolver uma equação, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Como terceiro exercício, vamos escrever a equação do segundo grau a partir dos coeficientes A, B e C dados. Temos que lembrar da forma geral, que é ax² mais bx mais c igual a 0. Vamos para a letra A? Na letra A, temos que ter A igual a menos 1, B igual a 2 e C igual a 3. Usando a forma geral, temos que o A é o número que acompanha o x². Então, ficaria menos 1x². O B é o número que acompanharia o x. Então, mais 2x. E o C é o termo independente. Então, mais 3 igual a 0. Só que esse menos 1x² fica estranho, não fica? Nós podemos ignorar esse 1, ficar com menos x² mais 2x mais 3 igual a 0.
Na letra B, temos a igual a menos 3, b igual a 0, c igual a 1. Então, vamos usar a mesma ideia. O menos 3 é o número que acompanha x ao quadrado. Então, temos menos 3x ao quadrado. O b é o termo que acompanha x. Só que, nesse caso, b é 0. 0 vezes x ficaria 0. Eu não preciso escrever 0 ali. E o c é o termo independente, ou seja, mais 1 igual a 0. Como quarto exercício, vamos determinar os coeficientes a, b e c da equação do segundo grau abaixo. Repara que essa equação ela é bem diferente das que a gente estava trabalhando anteriormente. Mas calma. Lembra que na forma geral, primeiro vem o termo x ao quadrado. Então, vamos pegar todos os termos que têm x ao quadrado e colocar eles na frente. Temos esse x ao quadrado daqui e temos esse x ao quadrado aqui. Mas lembra do seguinte, esse termo aqui ele está no segundo membro da equação. Quando nós trocamos ele de lado, nós temos que pensar na operação inversa. A operação inversa de menos x ao quadrado seria mais x ao quadrado. É o mesmo que alguns professores dizem que é o passar para o outro lado. Você lembra disso? Agora, vamos olhar os termos que têm x. Aqui temos menos 2x e aqui temos o menos 5x. Aqui, vamos pensar da mesma maneira. Estamos pensando na operação inversa, já que estamos trocando ele de membro. Então, mais 5x. Por fim, vamos olhar para o termo independente. Só temos o 3, logo, mais 3. Como passamos todo mundo para o primeiro membro da equação, aqui fica igual a 0. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2x mais 5x, mais 3x. Mais 3 igual a 0. Agora, vamos determinar A, B e C. Agora ficou fácil. A é igual a 2, B é igual a 3 e C também é igual a 3. Como quinto e último exercício, vamos verificar se um número é ou não raiz da equação. Quando nós falamos em raízes, nós estamos querendo dizer solução da equação. Então, vamos considerar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Será que menos 1 é a raiz dessa equação? Para verificar isso, temos que substituir o valor dado na equação dada. Então, temos menos 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes menos 1 menos 3 igual a 0. O que eu fiz nada mais foi do que substituir o valor de menos 1 no lugar de cada x. Um erro comum é não colocar o parênteses nesse menos 1. Toda vez que substituirmos um número negativo, temos que colocar entre parênteses. Temos menos 1 ao quadrado é o mesmo que 1, já que negativo vezes negativo resulta em positivo. Menos 2 vezes menos 1, eu tenho mais 2. Menos 3 é igual a 0. Será que essa sentença é ou não é verdadeira? Eu tenho 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Verdade. Cheguei aqui. 0 é igual a 0. Isso significa que o número é raiz. Então, menos 1 é a solução dessa equação. Vamos fazer a mesma coisa na letra B. Eu tenho 2. Então, eu fico com 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 3 é igual a 0. Será que é ou não é verdade? Vamos fazer a conta? 2 ao quadrado, 4. Menos 4 menos 3 é igual a 0. 4 menos 4, 0. Menos 3, menos 3. Cheguei aqui. Menos 3 é igual a 0. Isso é verdade? Não, né? Ou seja, 2 não é raiz, não é a solução dessa equação. No terceiro caso, eu tenho 3, ou seja, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, menos 3 é igual a 0. Vamos ver se isso é verdade? 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 3, 6. Menos 3
é igual a zero. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Cheguei que 0 é igual a zero. Ou seja, 3 é a raiz dessa equação. Temos, então, que menos 1 é raiz e 3 também é raiz. Repara que, quando o número é negativo, temos que colocar entre parênteses. Quando o número é positivo, não precisamos, mas se você quiser, não tem problema nenhum. Com isso, fechamos a aula de hoje. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês e até a próxima!